no meu coração. Ambas, questões abertas e fechadas. Pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos começar aí, sexta-feira, 25 de setembro, né? Sextou, né? Sextou aqui com aula de Teoria 2, segundo horário, né? Até as 22h50 nós estamos juntos aqui. Pessoal, sobre as questões, é o seguinte, na verdade, as questões abertas são as justificativas das questões fechadas, entendeu? Todas as questões fechadas, elas terão que ser justificadas. Então, são as justificativas. Então, é algo bem simples, não tem... E para justificar as questões, pode ser direto, não precisa ficar dando tanta volta, não, entendeu? Pode ir direto ao ponto. Isso aí é tranquilo. Na verdade, é só para a gente poder dar uma esquentada, entendeu? Eu acho que são 8, 10 questões, que aí transforma em 20, né? Porque tem que justificar. Mas vocês vão fazer rapidinho, cara. Vocês vão fazer rapidinho. Isso aí é feijão sem bicho. Isso é fácil demais. Tá? Vocês vão tirar de letra. Semana que vem, aí nós vamos ter a provinha, né? Nossa prova é na sexta. Então, vai até onde eu conseguir finalizar. Creio eu que eu consiga concluir a unidade 2 hoje. Tá bom? Lembrando que sexta-feira vocês têm que enviar para mim um APS via o ADX, né? Então, até dia 2 enviar o APS e dia 2 a nossa prova. Hoje tem trabalho, Daniele. Hoje tem um trabalho avaliativo, está valendo 10 pontos. Tá bom? Eu vou iniciar a aula, então vou concluir a unidade, né? Vou adiantar, vou ver aqui se dá para concluir. Obviamente eu não vou correr. A intenção nossa não é essa. Se ficar faltando alguma coisa ou outra para mim, não tem problema. Entendeu? O APS, eu tenho que abrir lá, está relacionada à norma e à moral, né? Na verdade, vocês vão fazer, porque assim, a teoria do direito 2 é quase que filosófica, né? Então, vocês vão dar uma filosofia, tem que postar, sim, tem que postar lá no APS, lá no ADX. Se não postar no ADX, é como se não tivesse feito o trabalho, tá? Tem um horário lá marcado bonitinho. Na verdade, eu quero que você discorra, você vai me explicar. É um texto. Entendeu, Dani? É um texto. É uma pergunta direta, você vai fazer uma correlação. Entendeu? Não. O trabalho hoje, vocês vão fazer, eu creio que com 20, 30 minutos no máximo, vocês terminam o trabalho, tá, Gabriel? Não precisa abafar, não. Eu gosto de fazer um terrorzinho, tá? Eu gosto de fazer um terror, aquela coisa toda, mas não precisa ficar extremamente preocupado, não. Eu gosto de estar mostrando, não. Eu faço terror, eu faço medo, falei com vocês, brinquei na semana passada, que eu faço isso até com meus filhos, entendeu? Eu gosto de atormentar, por exemplo. É algo da minha característica, tá? Mas, assim, a minha prova, vocês vão perceber, ela não, pelo trabalho, tipo assim, ela não é difícil, ela não é sacana, ela tem uma pegadinha ou outra, obviamente, porque senão chamaria vocês de burro, tá? Então, tem umas pegadinhas, vocês vão achar que é alguma coisa e, na verdade, é outra. Algo estritamente normal, dentro, né, o que se espera de uma prova. Entendeu? Então, assim, é tranquilo, não precisa se preocupar com isso, não. Tá? Vou voltar na aula passada. Nossa senhora, toda terça, toda sexta é 13 agora. Poxa vida, Tiago, você matou, cara. Professor. Pois não, Rayane? Eu entrei no ADX e vi que a sua avaliação continuada, ela tá como para entregar. Precisa postar ela no ADX? Sim, Ray, tem que entregar, que é o APS, né, que você fala, né? Não, tô falando a prova de hoje. Ah, não, a prova de hoje ela vai ser online, eu vou mandar para vocês o link, tá? Eu vou mandar para vocês o link, e aí vocês vão fazer, vai ser feito no Forms, então ele vai chegar para mim já online, tá? É porque no ADX está pedindo para entregar. Ah, não. Aí, no caso, como é o Forms vocês vão ter que colocar nome completo, o endereço eletrônico, né, que é qualquer unidade, se é Zona Norte, ou seja, vamos levar de A ou B, né, e vão fazer. Então, vai vir para mim. Então, isso não tem a necessidade, não. Ali, vocês podem deixar. O que eu falei é a questão do APS. Não, joia.
O APS é que vocês têm que enviar lá, tá? É Tá bom? porque eu achei estranho, porque como eu vou postar a prova no ADX, que o Não, meu aqui não, tá parecendo que é para postar. não, não, não. Aí nesse caso aí, o Rai, esse caso aí tá tranquilo, tá bom? O que que eu quero na estrutura do APS? Eu quero que você fale o que você entendeu, entendeu? Eu quero que você fale o que você entendeu. Eu não quero que você invente. Eu quero que, se fosse, seria interessante, inclusive, vocês escreverem com as próprias palavras, entendeu? O que vocês conseguiram compreender, para eu poder ver até onde que eu consegui transmitir algum tipo de informação para vocês. Essa é a ideia, tá bom? Show de bola, Leandro. Assim, na verdade, eu tô querendo. Não, norma da BNT não, cara. Não precisa de norma BNT, não. Entendeu? Não precisa de norma BNT. Não precisa páginas. A única coisa que eu peço é o seguinte: não seja reduzido demais ao ponto de não explicar, mas também não precisa falar demais, não precisa escrever demais a ponto de ficar enchendo linguiça, entendeu? A gente está falando nada com nada. Então, assim, não preocupa não, tá? Vamos lá. Nada de nervosismo. Eu não vou dar o trabalho primeiro para vocês, que depois que vocês fizerem o trabalho, vocês vão embora, eu tenho que terminar a matéria, beleza? Seguinte, na aula passada, nós estávamos continuando a falar sobre o Hans Kelsen. O último ponto, o último tópico que nós discutimos foi sobre a interpretação. A interpretação autêntica e a interpretação não autêntica, tá ok? Então, quando a gente fala da interpretação autêntica, nós estamos dizendo que são os órgãos, né? O órgão que legisla, o órgão que cria, né? O órgão aplicador. Né? Então, a interpretação autêntica, que no caso, para nós, em relação à Constituição, o nosso tribunal que faz o processo de interpretação é o Supremo Tribunal Federal, é quem interpreta, né, as normas constitucionais, o texto constitucional. E nós temos lá a interpretação também, a interpretação não autêntica. Essa interpretação não autêntica, ela já está relacionada ao quê? As interpretações que são feitas pelas pessoas, né, pelas pessoas privadas, pela ciência jurídica, e que não está ligado diretamente, obviamente, ao órgão jurídico. Né? E aí nós falamos da interpretação extensiva, interpretação analógica, aqueles contextos todos que nós discutimos na última aula. E aí agora nós adentramos em um ponto também tanto quanto nebuloso, que é a questão da relativa indeterminação, da intencional ou inintencional, ou seja, o legislador, ele ao criar uma norma, ele deixa aquela de forma intencional ou não intencional, há uma indeterminação de forma pensada. Por exemplo, quando eu pego o Código Penal, né, para explicar talvez o mais fácil seja o Código Penal, quando eu pego o Código Penal, e lá no Código Penal eu leio lá, por exemplo, no artigo 121, matar alguém. Ali tem uma indeterminação, é uma indeterminação relativa. E essa indeterminação relativa, ela é intencional ou ela é não intencional? Então, assim, é um mecanismo de interpretação. Você tem a vontade, né? Então, assim, você tem uma escala, né, entre o superior e o inferior, que aí dentro daquela pirâmide de Kelsen, que vocês já viram, eu mostrei para vocês, inclusive, aqui, nós temos dentro daquele sistema piramidal de hierarquia das normas, nós vamos encontrar a Constituição e a lei, né, dentro de uma hierarquia. Então, a Constituição no vértice, numa situação mais alta, e abaixo aí era a questão da lei, ou quando nós encontramos, por exemplo, a lei e uma sentença judicial. Né? A sentença judicial, ela tem que estar de forma correlata, direcionada, justificada ao caso concreto e à incidência da norma do tipo penal, desculpa, da norma vigente, aquele evento que está sendo dirimido. Né? Então, o juiz, né, o julgador, ele, ao promover a análise de um fato concreto, né, para poder assegurar o direito, né, a aplicação da norma, ele faz uma interpretação. Então, você tem contextos, né, para essa interpretação e aonde que a gente vai tentar chegar nesse pequeno momento que a gente está tratando. Então, você tem, dentro de uma hierarquia, uma relação de uma determinação ou até mesmo
uma vinculação, né? A norma superior, a norma que está no vértice, por exemplo, a Constituição, ela vincula, ela delimita, ela determina como que a lei ela deve ser editada. Tanto é que quando nós encontramos algum texto normativo, algum texto que contraria a Constituição, nós dizemos que essa lei ela é inconstitucional, né, porque ela fere os preceitos, os parâmetros, né, a baliza, né, fundamental da Constituição. E da mesma forma, quando nós pegamos uma sentença, se a sentença ela contraria a lei, ela contraria o direito, ela também vai ser o quê? Ela também vai ser viciada. Tanto é que se o juiz, ao sentenciar, se ele der algo além do que é pedido pela parte, ele vai estar tendo um julgamento extrapetita, né? Ele está extrapolando. Então, assim, ele tem que apreciar e deliberar sobre aquilo que é pedido. Ele não pode incorporar, ele não pode acrescer na sua decisão. Isso é um aspecto normativo, processual, né? Essa nova ação. O Estado juiz, ele é isento, né? Ele não participa. Por isso que nós temos a figura do Estado juiz na figura do magistrado, nós temos o Estado acusador, né? O Estado promotor da justiça através do Ministério Público, que é aquele que vai tutelar os interesses da coletividade, da sociedade, e nós vamos ter a defesa do cidadão, dos interesses do cidadão, que é praticada pela Defensoria Pública ou pelos advogados particulares, né? Ou públicos também, dependendo do caso concreto. Então, assim, nós temos esses pilares e esses três elementos, advogado, promotor e juiz, eles estão em pé de igualdade dentro do preceito da prevalência e a busca da justiça. Não há diferença, não há de tratamento entre advogado, juiz e promotor. Eles encontram equivalência na necessidade e na... sumiu a palavra, perdão. Eles se encontram em equivalência em relação ao exercício, né, jurisdicional, porém, não pode haver o quê? Não pode haver conflito das suas funções. Então, você não pode ver, ou você não deve ver um juiz ele tentando imputar pena ou acusando, né, o réu, a parte do processo por uma ação, por uma conduta. Você não vai ver o promotor julgando, deliberando, né? Obviamente que, infelizmente, algumas cidades, alguns profissionais, alguns funcionários públicos esquecem disso depois que passam nos concursos e acabam atrapalhando, e você tem que se colocar frente a essa situação para não fazer injustiça com seus clientes. Mas, em regra, você vai encontrar juízes e promotores culpando muito bem, de forma muito delimitada, as suas funções, e não vai haver a interferência. Juiz julga, promotor acusa, advogado defende, e ali você consegue promover. E aí vem aquele ponto. Então, dentro dessa relação, quando eu vou fazer um processo, né, de interpretação, eu tenho essa estrutura, então, dentro de uma escala superior a inferior das normas, né, dentro da Constituição, dentro da lei com a sentença judicial. Essa norma, ela vai regulamentar, obviamente, o ato, né, o ato que está sendo. Então, sempre a norma superior, ela delimita como que o ato inferior ele tem que ser praticado. Então, com essa determinação, né, com essa norma, ela vai determinar não apenas o processo, né, ela vai determinar, inclusive, algumas situações de execução. Tá? Porém, ela pode, em alguns momentos, ter um conteúdo de norma e também, ou ela ter a execução a ser realizada. Por exemplo, imaginemos uma ordem judicial. Né? O juiz, ele expressa um mandado de prisão, ele remete esse mandado de prisão para a delegacia de polícia, e o delegado de polícia, ele recebe lá, né, um mandado de prisão, vai prender o Marco Túlio.
a ordem judicial ela foi emanada. Prenda-se o Marco Túlio, vamos pensar aqui, dívida alimentar. Ou, até se ele não pagar, vai ser preso. Quando que o delegado vai cumprir isso? O juiz não coloca. Ele não coloca que tem que ser amanhã, ele não coloca que tem que ser hoje à noite, ele não coloca que tem que ser daqui 10 dias, daqui 15 dias. Isso é indeterminado. Por que é essa indeterminação? Porque o delegado ele vai saber qual é o melhor momento para ele agir dentro das necessidades, dentro das prevalências e das prioridades daquela delegacia que ele coordena. Então, você tem essa situação, essa indeterminação, né, ela pode ser intencional ou não intencional para a busca da aplicação do direito. Tá? Então, você tem essa situação, essa determinação, nunca, porém, ela vai ser completa. Então, nunca que nós vamos ter uma determinação completa. A norma do escalão superior, ela não pode vincular todas as direções, ela não vincula todos os aspectos. Tá? O ato, através do qual é aplicada, ela vem delimitada, mas assim, ela te dá a conduta, por exemplo. Quando você pega lá o Código Penal, quando você pega o Código Civil, por exemplo, nos impedimentos, quando você pega no Código Civil, quando fala da questão da uso capião, quando você pega a norma, ela te dá um aspecto, né? Ela te dá um aspecto de direcionamento, porém ela não amarra, ela não se enrijece, né? Ela não é enrijecida. Então sempre fica uma margem, pode ser maior ou menor, para gerar uma livre apreciação, para uma livre interpretação. Porque imaginemos que todas as normas elas viessem devidamente estruturadas, vinculadas, sem nenhum tipo de lacuna que nos permitisse a sua interpretação, a sua aplicação, a análise dos fatos ao caso concreto. Não precisaria de juiz, era só você pegar e aconteceu o incidente, você insere ali e já tem sentença, né? Eu gosto muito de filme, tem um filme. Só um segundinho, Pedro, vou responder você aqui. Tem um filme com Sylvester Stallone, eu acho que é Dre, o juiz, né? Até de um gibi, né? Porque ele pega, como se fosse no futuro, ele já dá sentença. O sujeito olha lá, pô, o cara foi preso por homicídio. Sentença, pena de morte. Só que nós sabemos, por exemplo, que o homicídio ele pode ser praticado em legítima defesa. Então, essa possibilidade da legítima defesa, ele já está me dando uma indeterminação, ele já está deixando aberto aí uma lacuna para eu poder interpretar o caso concreto. Porque senão, toda pessoa que cometesse um homicídio, ela teria que pegar aquela pena. Ô Pedro, quando você fala aí da questão do vencimento do mandato, seguinte, mandado de prisão, ele, depois que você coloca no sistema, ele fica ali, entendeu? Até a hora que o juiz vai mandar devolver, cumprido ou não cumprido. O que vai acontecer? Tem mandados de prisão relativo a crimes. Espera aí, Augusto. Em relativo a crimes, por exemplo, você não tem data. Você vai ter o quê? Você vai ter a prescrição a prescrição punitiva, entendeu? Se a pessoa ela não estiver presa, então vai ocorrer o lapso prescricional, e aí o Estado, por não ter agido, ele vai perder, né, o direito, por assim dizer, de punir o agente do crime, no caso do tipo penal. Então não tem essa situação. O mandado de prisão, ele não vai ter prazo certo. Tá? O que acontece? Normalmente, ele não tem prazo de vencimento. O que acontece? O mandado de prisão ele pode estabelecer o prazo da prisão. Né? Então, por exemplo, no caso da prisão alimentar, 30, 60, 90 dias. Né? Então, você vai ter especificado ali. Augusto, você fala até amanhã, que horas o quê? O trabalho nosso de hoje? Cara, vocês vão entregar isso hoje para mim, não preocupa não. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, eu vou falar mais ou menos até 10 horas, eu acho que é o tempo que eu vou precisar para poder concluir a matéria, e aí depois eu passo para vocês, isso é tranquilo, tá? Se eu não conseguir finalizar a matéria, não tem problema,
a gente para, onde a gente parou, vai à prova, e a gente depois vai. Vai dar tempo sim, cara. Preocupa não, Sara, preocupa não. Ô, professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não entendi o que você quis dizer. Se o mandato, vamos supor por pensão, a pessoa vai ficar presa 30 dias, aí teve o mandato. Se o delegado não cumprir, tipo assim, vamos supor que o mandato chegou na delegacia e ficou 5 dias lá. A pessoa vai ficar presa, no caso, se era 30 dias, só 25, ela continua 30 dias lá. Eu não entendi. Não, o que acontece? O mandato, deixa eu ver o nome aqui. O que o Pedro colocou aqui é a questão do vencimento, a validade do mandato. Se o mandato ele teria validade, tipo, vou mandar agora, ele vale 30 dias. Não, o mandato ele não tem validade. A ordem judicial é o seguinte: prenda em decorrência no caso é a prisão civil, em decorrência do inadimplemento da verba alimentar, que é o exemplo que eu estou falando. E aí o juiz vai estabelecer, olha, prisão 30 dias, prisão 60 dias, prisão 90 dias, ok? Essa prisão é a partir do momento que a pessoa é apreendida. Então, vamos supor, o juiz expediu hoje o mandato, hoje é 25 de setembro. O mandato ficou lá arquivado, porque eles colocam no sistema. Aí, eu peguei o Marco Túlio para Cristo, né? Vamos lá. O Marco Túlio está passeando, ele resolve fazer uma viagem de carro, ele chega em Bonito, no Mato Grosso, e resolve ir ao Paraguai. Na hora que ele está chegando lá na fronteira, isso lá em dezembro, janeiro, na hora que ele está chegando lá na fronteira, a Polícia Federal pega a documentação dele, verifica, opa, peraí, Marco Túlio tem um mandato de prisão aqui. A polícia vai prender. Aí o que ele vai fazer? Como é que faz para quebrar o mandado? O mandado você vai fazer, né, a defesa, que pode ser feito por habeas corpus, liberdade provisória, revogação de prisão, relaxamento de prisão, dependendo do caso concreto, viu, Eric? Então, assim, você tem ali o mandato. Se não for feita a defesa, se no caso da verba alimentar, se ele não pagar a dívida alimentar, ele vai ficar o tempo todo. Né? Então, assim, enquanto ele não pagar, ele vai ficando ali. Se o juiz der lá 90 dias, se ele ficar preso, se ele ficar um dia, se ele for preso e pagar no mesmo dia, ele não sobe para a cadeia. Se ele entrar na cadeia, paga no outro dia, ele vai sair. E assim vai. Vai depender da satisfação ou não. Em relação a crimes, por exemplo, os crimes do Código Penal, aí você tem os lapsos temporais que a própria lei determina, por exemplo. Até aí tem uma questão de indeterminação, olha só, que a gente pode virar e falar, que está dentro do caso nosso aqui da matéria. Você pega a questão do homicídio, o homicídio ele vai de 8, vamos colocar, eu acho que é 8 a 12, por exemplo. Só um segundinho, Dani. De 8 a 12. E aí, se ele for qualificado, ele vai de 12 a 30, por exemplo. Peraí, como é que você vai aferir? Por que 12 a 30? Por que de 8 a 12? Né? Você tem uma margem aí. Né? Você tem essa margem aí é uma indeterminação relativa. Por quê? Porque o juiz vai analisar antecedentes criminais, o perfil da pessoa, vai analisar a questão do crime, das condições da ocorrência do crime, por exemplo. O homicídio foi o quê? O homicídio foi um homicídio premeditado, foi um homicídio que causou repercussão, você tem tudo aí para poder gerar um equilíbrio, tá bom? Antes de eu chegar em você, Dani, só um segundo. Tipo artigo 15, com prescrição de crime em 12 anos e com mandado de prisão a 15. Então, ele não vai preso, mas se for pego com menos tempo, 12 anos. Exatamente. Então, por exemplo, o 155, que é, se eu não me engano, furto, né? Roubo. É furto ou roubo? Eu não sei, não. É um 57 ou 55? Eu acho que é furto. Então, assim, furto, beleza. O furto, no caso, a prescrição ocorre em 12. Se ele for preso com 11 anos, 30 dias, 59 minutos, ele vai ficar 12 anos preso. Né? 12 anos não, né? A pena lá vai pegar 5 anos, por exemplo. Ele vai pegar os 5 anos, tá bom? Então, não preocupa, não. Tem mais tem um tempo? Não tem tempo, não, Thaís. A hora que cumprir o mandato é a hora que pegar o bandido, pô. É a hora que pegar o sujeito. Ou na hora que o juiz mandar devolver, tá?
Ô, Dani, pode ser. Vocês fazem contato comigo. Todo mundo tem meu telefone aí. Pode fazer contato comigo, tá bom? Não tem problema, não. Tem um colega também que está trabalhando hoje à noite, não vai fazer o trabalho, eu passo o trabalho para vocês também. Não tem problema, não. Faz contato lá comigo, depois eu passo o trabalho para vocês. Um outro trabalho que tá pronto aqui já. Ok? Vamos voltar? Vamos lá. Então, assim, tem essa margem, entendeu? Está maior ou menor. Igual eu estava mencionando, para uma livre apreciação, o juiz, no caso, na aplicação, por exemplo, da lei, o juiz ele vai colocar o caso concreto, ele vai analisar. Por exemplo, eu tive uma situação num júri, que eu fiz, o rapaz, ele é um senhor muito simplório, é de uma cidadezinha aí perto de João Levade, São Gonçalo, Rio Abaixo, Rio Piracicaba, uma coisa assim. E o senhor, ele trabalhava no trecho, tomava uns remédios controlados e tudo mais, e resolveu ir para uma festa. E foi para a festa e começou a tomar, conheceu umas meninas lá e começou a tomar um gole. Né? Começou a tomar uma cervejinha, uma cachaçinha. E eu creio que aquilo ali fez, né, pelo que depois que eu conversei, eu creio que aquilo ali fez um efeito nele. E aí ele foi, as meninas largaram, depois que terem bebido, terem feito tudo, largaram ele foi embora para o alojamento da empresa que ele estava trabalhando. E aí, nesse meio caminho, ele parou num barzinho para tomar mais. Né? E aí chegou um rapaz que pediu um cigarro para ele, pelo que ele relata. Ele pegou uma faca de bar, essa faquinha de serrinha que corta nos botequinhos aí, que tem uma pontinha E com aquela faquinha ele deu uma facada no rapaz, foi uma facada certeira, matou o sujeito. Era um cidadão pacato, era... Dani, você não vota aqui não, Dani. Não pode falar disso também não, que começa só domingo, viu? Eu não vou criar prova contra a minha pessoa não, viu bom? Isso é crime, tá? Faz isso não. Então, assim, esse sujeito, por exemplo, ele era pacato, ele não tinha antecedentes criminais. Só que é o seguinte, o crime foi por motivo torpe. Foi porque o sujeito pediu um cigarro, foi uma briga de bar. O motivo torpe é um homicídio qualificado. O juiz pegou, analisando o caso concreto, o juiz foi lá e deu para ele 13 anos, que é próximo à pena mínima. Entendeu? Que é próximo à pena mínima. Se fosse um outro magistrado, poderia ter dado para ele 18, poderia ter dado para ele 19. Aí você vira e fala assim, mas por quê? Porque você tem a dosimetria da pena, que vocês vão ver isso lá no direito penal, tá bom? Vocês vão ver isso lá no direito penal, vocês vão fazer a dosimetria da pena. E aí é a questão da deliberalidade, da visão do magistrado. Ele tem os elementos para o coeficiente, para os atenuantes, os agravantes, né? Você tem aquela série de circunstâncias, e aí essa é a indeterminação. Acho que o bonito do direito é esse, tá? Por exemplo, eu fui aqui, eu fui vítima de uma tentativa, né, de prática de corrupção, né, corrupção ativa, perpetrada, né, por terceiro aqui. Eu recebi uma proposta, né, assim, bem baixa, né? Olha o ponto que a pessoa chegou a querer trocar 10 pontos por um voto. Olha, não faria isso, e o seu voto vale muito mais que 10 pontos, o voto vale muito mais que 100 pontos, pode ter certeza disso. Não troque seu voto por nada, vote de forma consciente. Só 250? Ih, tá fraco, cara. Tá fraco. Vale muito mais que isso. Entendi. Então, olha só. Então, você tem essa delimitação. E é interessante que quando você verifica a questão da interpretação da norma, você vai verificar que o legislador ele deixou a norma a ser aplicada como se fosse uma moldura. Todo mundo aqui já deve ter visto, todo em casa deve ter um quadro,
uma obra de arte, né, uma pintura, alguma coisa assim, e tem uma moldura. Né? A moldura ela se encaixa perfeitamente aquele retrato, aquele quadro, aquela obra de arte que porventura você tenha. E a norma ela é dessa forma, ela vai se encaixar ao caso concreto, ela vai se adaptar ao caso concreto. Olha, aí, Júlio, uma foto sua, uma obra de arte. Né? O Picasso fez o Grito, tem a foto do Júlio, né? Sacanagem. Olha só, a maldade, nem vi vocês, estou falando esses negócios. Mas, assim, você vê esses aspectos. Então, assim, mesmo quando existe uma ordem, né, por mais pormenorizada, ou seja, por mais detalhada possível, essa norma ela vai deixar aquela que cumpre, ou vai deixar aquele que cumpre ou aquele que executa, uma pluralidade de determinações a fazer, ou seja, ele vai deixar amplo. É aquele exemplo que eu mencionei com vocês, né, a questão do delegado. Então, se você for pensar, ó, o Júlio está bem, né? Você pensar o seguinte, se o órgão A, por exemplo, vamos pensar que o órgão A, ele emitiu um comando, né, para o órgão B, né? Então, o juiz, ele determina, por exemplo, o delegado, para que ele prenda o cidadão C, o delegado, que é o órgão B, ele vai ter que decidir, segundo o seu critério, quando, onde e como ele vai o quê? Realizar a ordem de prisão. Essas decisões dependem do quê? Dependem de circunstâncias externas, que o órgão emissor, que no caso é o juiz, ele não vai prever. Né? E, na verdade, o juiz nem poderia prever, ele não tem nem condição de prever. Então, vocês, por exemplo, todo mundo tá acompanhando. Eu citei política, veio a Dani aí e, né, fez uma proposta indecorosa aí, e aí eu vou chamar o João de Santo Cristo para ela. Todo mundo tem visto aí o que está acontecendo, por exemplo, foi com a ação penal 404, foi mensalão, está tendo agora com a questão do Petrolão, né, da questão da Petrobras, vocês estão tendo as delações premiadas. Poxa, você acha que as prisões dessas pessoas, né, por exemplo, a ordem do afastamento, não foi prisão porque do governo do Rio lá, do Witzel, você acha que o afastamento do Witzel, ele foi de imediato? Antes de ter a decisão, houve um processo de investigação, ou seja, foi autorizado a Polícia Federal promover a investigação, né? E aí feita a investigação. Poxa, tem todo um aparato. E aí, vamos supor, vai fazer a prisão. Eles vão analisar, eles vão estudar, né? Eles vão verificar qual que é o melhor dia. No caso, pensa uma operação para o tráfico. Né? Eles não vão dar um pulão, eles não vão pegar, vão fazer uma campana se não tiver vindo droga. Né? Vamos colocar aqui, Juiz de Fora, né? O Juiz de Fora está perto do Rio, né? Vamos supor que está subindo droga lá do Rio para Juiz de Fora, para Minas Gerais. Então, assim, pensa que a polícia militar, por exemplo, né? A polícia civil vai fazer uma campana, se não tiver informação de que está vindo uma boa quantidade de droga, ela vai fazer uma campana para prender um carro com 1 quilo de maconha. Vai prender, coloca lá uma viatura, vai fazendo blitz. Ele não vai fazer uma campana com tantos homens, né, com estrutura mais pesada. Então, você tem essas situações. Então, quando nós pensamos nessa relativa indeterminação, nós temos a indeterminação intencional. Essa indeterminação intencional, ela resulta de todo ato jurídico, tá? De todo ato jurídico em que o direito ele vai ser aplicado. Quer seja um ato de criação jurídica, tá? Ou seja, quando você está criando, quer seja um ato de pura execução. Né? Então, em parte é determinado pelo direito, em parte ele é indeterminado. E essa indeterminação, ela pode respeitar tanto o fato, que seria, no caso, um pressuposto, que é a condicionante, né? Como uma consequência condicionada, ou seja, você vai ter direito a isso caso ocorra aquilo. Vamos pegar aqui, vamos brincar aqui, ó. Dani, eu vou te dar um 10 se você acertar todas as questões. Então é condicionada. Né? Eu vou te dar um 10 se você acertar todas as questões do trabalho. Então, assim, se, né? Então você tem uma condição. Né? Quando o juiz expede, por exemplo, uma ordem de prisão, no caso da prisão de alimentos, né, se não houver, né, ou até uma ordem, vamos falar que é uma alvará de soltura,
solte-se o Marco Túlio, se não houver outra ordem de prisão em aberto. Né? Então, assim, esse se, então é condicionante. Então, assim, você tem uma abertura, quer dizer, você está preso hoje. Aí vem um alvará de soltura, quer dizer que você vai ser solto? Não. Por quê? Porque depende, se houver uma ordem de prisão referente a uma outra conduta, né? De repente o Marco Túlio foi preso lá por alimentos lá na fronteira, mas tem uma ordem de prisão emanada para ele por um homicídio, por exemplo, vai ficar lá mesmo. Exatamente, Angélica. Ele já permanece no lugar que ele se encontra à disposição do Estado juiz. Entendeu? Então, assim, você tem essa indeterminação, ela pode ser o quê? Essa indeterminação, ela pode ser o quê? Intencional. Ou seja, foi intenção do próprio órgão estabelecer a norma, né, a aplicar. Então, esse estabelecimento, ou essa fixação de uma norma, ela simplesmente geral, ou seja, ampla, ela vai se operar sempre com um pressuposto de que uma norma individual, ela vai resultar o quê? Na aplicação contínua do processo de determinação, que vai gerar a constituição do sentido, né, promovendo um escalonamento das normas jurídicas. Então, assim, você deixa amplo, né, você deixa amplo para você chegar até um aspecto. Por exemplo, uma lei de sanidade, por exemplo, ela determina que ao manifestar uma epidemia, vamos pensar aqui agora, coronavírus, né, coronavírus, ao se manifestar uma epidemia, os habitantes de uma cidade têm, sobre uma combinação de penas, ou seja, sobre uma variação de penas, tomar certas disposições para evitar o alastramento da doença. Então, olha só, a autoridade administrativa, que é no caso, o governo federal, estadual ou municipal, ele é autorizado a determinar essas disposições por diferentes maneiras, né, conforme as diferentes doenças. Então, você pensa só com esse negócio da Covid, por exemplo. Olha, todo mundo usando máscara, todo mundo, que para entrar, você pode até andar na rua, tem cidade que nem andar na rua não pode, né? Mas tem cidade que você vai poder andar na rua, você pode estar sem a máscara, mas se você vai entrar em um estabelecimento comercial, você tem que entrar com máscara. Tem cidade que você vai... Tem cidade que você, na hora que você vai, por exemplo, num restaurante, se você vai no self-service, é só os funcionários do self-service que vai servir. Então, isso aí vai sendo criado pelo próprio órgão, né, pelo próprio agente, pela própria autoridade administrativa. Então, assim, do outro lado, a gente tem o quê? A lei penal, por exemplo, ela prevê que para a hipótese de um determinado delito, você vai ter uma pena pecuniária, que é a multa, ou uma pena de prisão, né? E vai deixar quem? Vai deixar ao juiz a faculdade, o discernimento, o quê? No caso concreto, de decidir por uma ou por outra, né, medida a ser imposta. Né? E essa determinação, ela pode ser fixada no próprio limite máximo ou no limite mínimo. É o que eu citei ali do meu cliente, que o juiz colocou ele no tempo mínimo, né? Tipo, 12 anos, ele deu 13 para ele. Né? Então, assim, você tem a situação. Angélica, se um cara tiver 2 mandatos, ele pode ser cumprido ao mesmo tempo? Olha, mandado de prisão não significa pena, tá? Mandado de prisão é para cumprir. Na verdade, a pessoa ela tá presa, né, pelo mandado de prisão. Então, aquilo ali ela vai contando prazo, né? E aí, no caso, se ela teve 5 anos de um crime e 15 de outro, então você já tem pena, não é mandato. E aí, nesse caso, é 20 anos. Você vai somar. Então, a soma, né, ela vai impactar aí para as progressões, tá? Então, a gente não pode confundir. O mandado é para promover a prisão. É diferente de uma sentença, de uma condenação. O segundo tópico que você colocou aí para mim é uma condenação, tá bom? Para cumprir a pena, ele tem que estar preso. Não tem como você cumprir pena solto. Só aquela... Só para político, tá bom? Só para o pessoal lá do Congresso, né? Por exemplo, aquela deputada lá que disse que matou o marido, né? Não pode falar o nome, né? Vai que depois eu vou colocar isso no YouTube, não pode. Você não tem imunidade parlamentar. Então, assim, você tem aquela situação, só esse povo aí que não vai ficar preso. No caso dela, inclusive, ela não está cumprindo pena. Só que é interessante a gente destacar, me permita só fazer esse paralelo. Ela está usando tornezeleira. Ela está sendo monitorada, ela tá em regime aberto, vamos falar assim, né? Ela tá sendo controlada.
Se o advogado dela for espertinho, dá para tentar utilizar ali. Tá, eu entendo que está contando. Eu entendo que está contando. Ela já está sendo monitorada. Ô, professor. Ah. Então, minha dúvida é essa aí, ó, o caso que eu falei em cima. Eu posso ter misturado as coisas por falta de conhecimento mesmo. Mas, sim. Aí tem um mandado de prisão para ele em aberto. Aí vamos supor lá. Aí, independente do crime, mas vamos supor que um crime é 5 anos, o outro é 15. Ele foi preso hoje. A partir de hoje, ele já está sendo punido, certo? Correto. Preso e tal. Vamos supor, aí ele vai ser julgado aí daí 1 mês, 2 meses, não sei. Mas aí, quando ele for julgado, vai descontar isso aí, né? O tempo que sim. E é isso que eu queria saber. Desconta uma pena de cada vez, ou pode, no caso, ele cumprir a pena máxima. Aí, independente do crime, que aí tem 2 crimes. Aí ele vai no crime que tiver a pena maior. Porque se for injusto, tipo isso, né? No meu não, eu te entendi. O que eu vou assim, nós estamos no início, mas só para vocês entenderem. Quando é pena, a pena ela é somada, entendeu? Ela é computada. Então, eu tenho cliente aqui em Patinga. O rapaz, por exemplo, ele tem 30 anos, ele já deve ter uns 80 anos de pena. Então, assim, ele foi preso, tem pena de tráfico, tem pena de homicídio, associação criminosa, tem pena para tudo. Ele tem uns 80 anos de pena, 80 anos de cana. O que vai acontecer? Cada tipo de crime, ele vai ter um regime de progressão. Não é matéria nossa, mas tentando explicar, tá? Ele vai ter um regime de progressão. É óbvio que, por exemplo, no caso do homicídio, de um homicídio simples, né, você vai cumprir 1/6. Do tráfico de drogas, 2/5. Então, essa soma das penas, ela vai depender do tipo da pena e do tipo do regime a ser aplicado para a progressão. Ok? Então, é um pouquinho mais complexo que isso. Então, por isso que não dá para poder ficar falando assim, certinho para você. Mas a ideia que você tem que ter é o seguinte, Angélica. Quando a pessoa ela tem a pena, ela vai somar. Então, por exemplo, ela foi presa 5 anos por tráfico e 15 anos por um homicídio, por exemplo. É igual quando vem um júri. Vamos supor que você tem um júri, né? Vamos colocar aí, eu já trabalhei em júri com 2 homicídios. Né? Você tem lá 2 homicídios. O sujeito, o juiz julga um crime, porque dentro da linha do homicídio vai ter alguém que morreu primeiro e uma outra pessoa vai morrer depois. A ordem do julgamento não faz diferença. Então, pensa lá, por exemplo, se são 2 homicídios, né, que foram feitos no momento, quando você vai pelos jurados, nos quesitos, os jurados te falam sobre um crime, sobre uma vítima, aí se ele te condenou. Então, ele condenou. Então, você está condenado. Você não sabe a pena daquilo ainda. E aí vai o juiz e te condena, né, os jurados te condenam lá nos quesitos pelo outro homicídio. Quando o juiz ele vai prolatar a sentença, só um segundinho, quando o juiz vai prolatar a sentença, ele vai analisar o seguinte, ele analisa o primeiro caso, primeiro homicídio, e aí ele sentencia o primeiro homicídio e fixa a pena. E quando ele vai fixar o outro homicídio, ele já aplica uma majorante, ele já aumenta, entendeu? Então, assim, eu tenho situação que eu trabalhei num cara cometeu uns 2 homicídios, eram 5 acusados, eu consegui absolver o meu, um pegou 54 anos e o outro pegou 39. Eu pensei, tirou do primeiro, ele tirou o que pegou 39. Ele bateu 19 anos de um, 20 anos do outro. Como era o segundo homicídio, o juiz colocou maior. O que vai acontecer? Nesse caso, qual que é a progressão dele? Aí a gente vai ter que pegar o quê? É 1/6? É 2/5? É 3/5? Qual que é a progressão? Aí você vai verificar a pena total e o regime de progressão que vai ter. Tá bom? Uma pessoa que ficou presa aguardando o julgamento e depois foi considerada inocente. Sim, ele pode processar o Estado, tá bom? Ele pode sim. No caso dos 5 do Central Park, no caso de Olhos que condenam, eles processaram o Estado de Nova York.
Olha, a justiça norte-americana é completamente diferente da justiça brasileira, tá? Mas aqui no Brasil também você tem responsabilidade, no caso, responsabilidade objetiva. Eu tenho condenações, eu já consegui condenações frente ao Estado por conta de preso morto dentro de carceragem, entendeu? Então, assim, você tem essas possibilidades também. Lá é um pouquinho diferente, por questão do common law, tá? Vão sair daqui, vão voltar para a aula, não sou na interpretação, né? Senão a gente não consegue concluir aí. Eu tenho 20 minutinhos, mais ou menos, para falar com vocês. Então, por exemplo, a lei penal, ela vai prever para hipóteses, por exemplo, a questão da pena. Eu já mencionei, né? Pena pecuniária, pena de prisão, e o juiz é quem vai determinar o que vai acontecer ao caso concreto. Do outro lado, eu tenho que a indeterminação não intencional. O que seria isso? A indeterminação do ato jurídico por uma conduta não intencional da própria constituição da norma jurídica, ou seja, da própria criação, né, que deve ser aplicada num ato em questão, né, um ato concreto. Nós temos aqui uma situação que de uma pluralidade de significações de uma palavra. Por exemplo, o sentido da norma ele não é unívoco, ou seja, ele não é idêntico, ele não é similar, ele gera uma pluralidade de compreensões. Então, dentro dessa situação, você tem o quê? Você tem uma indeterminação não intencional. Então, vamos pensar uma situação. Quando você vai executar a norma, quando você está executando uma norma, você pensa o quê? Você pensa na vontade da autoridade legisladora, daquele que criou a norma. Então, há que se exprimir, ou seja, há de se evidenciar que, através da expressão verbal, né, a vontade do legislador ela tem que se manifestar. Porém, vai existir uma discrepância, né? E aí pode gerar o quê? Ela pode gerar uma posição completamente antagônica, né? Deixando por completo de lado o quê? A resposta à questão, né? De saber qual era a vontade do legislador. E aí você tem que tentar presumir, né? Você tem que tentar se enquadrar ali. Então você tem o que é chamada vontade do legislador ou a intenção das partes que vão estipular um negócio jurídico. Então imagine aqui a questão do... Perdeu onde, Dani? Volta lá. Aonde, Dani, que você perdeu? Vamos voltar. Vamos voltar, Dani. É porque vocês trazem uns outros assuntos que eu quero explicar, aí acaba complicando a cabeça de vocês. Vamos voltar um pouquinho, então vou voltar. Dê um pause, vamos voltar, não tem problema. Vamos voltar lá, eu estava falando da interpretação. A interpretação, ela, em regra, ela vai ter uma indeterminação, a norma ela é indeterminada, porque a norma ela não vai ser perfeita, né? Ela vai vir com algumas lacunas, com algumas variações que vão ser analisadas ao caso concreto para sua devida aplicação. Essa indeterminação da norma, ela pode ser tanto intencional quanto não intencional. A indeterminação da norma intencional é quando o próprio legislador, ele intencionalmente estabelece uma variação. O exemplo mais claro é a pena. Por exemplo, você tem pena lá, você tem uma pena de detenção ou multa. Você tem uma pena de prisão que vai de 8 a 20. Você tem uma variação, né, na possibilidade de impor uma sanção na aplicação ali. Ela é indeterminada, mas é uma indeterminação intencional. É do próprio legislador essa intenção, para permitir ao julgador analisar o caso concreto e, ao analisar o caso concreto, aplicar e apurar o que é mais devido àquele evento. Porém, nós temos a indeterminação não intencional. Essa indeterminação não intencional, ela normalmente vai ocorrer por um erro na redação, né? Um sentido dúbio,
uma palavra que gera uma pluralidade de sentidos, né, que vai gerar uma pluralidade de interpretação. Então, por exemplo, um contrato entre as partes, se ele não for bem redigido, você pode ter o quê? Você pode ter uma dupla interpretação. Se você tiver uma cláusula que fala de um determinado direito, e depois você tem uma outra cláusula que retira esse direito, peraí, como é que você vai aplicar? Como é que você vai interpretar? Em cima de qual cláusula? Houve uma falha na redação, né? Então, quando vocês forem ter contratos no quarto ou quinto período, vocês vão estudar na teoria dos contratos essas situações, as formas de se interpretar o contrato. Vocês vão utilizar dessa matéria de teoria 2, para apurar as interpretações de contrato, as interpretações da norma nos outros períodos. Mas você vai saber o seguinte, a norma, ela é indeterminada, ponto. Mas essa indeterminação, ela foi intencional, ou seja, a pessoa que criou o texto, que criou a norma, ela desejava abrir um leque de possibilidades? Sim. Então, é uma interpretação indeterminada, intencional. Agora, o texto, ele foi mal redigido. Há sentidos dúbios, há equívocos, há perspectivas antagônicas dentro do próprio texto. Espera aí. Era vontade do legislador fazer isso? Era vontade dos signatários, dos contratantes fazer isso? Não. Então, houve o quê? Uma indeterminação não intencional. É muito simples. É porque talvez eu estou tentando voltar, porque às vezes pode ser eu mesmo, ao falar, como mistura tudo, acaba dificultando. Então, vamos voltar aqui. Então, se não intencional, a indeterminação do ato pode ser por consequência não intencional, né, a gente já mencionou. O sentido verbal, ele não vai ser unívoco, ou seja, ele não vai ser unissório, ele vai ter uma compreensão, uma pluralidade, né, de significações possíveis. Nós vamos ter a situação entre uma discrepância entre a vontade e a expressão que está na norma. E isso vai gerar o quê? Uma consequência, né, que pode gerar uma contradição parcial ou total. Só um segundo, Highlander. Vou dar um exemplo para vocês. É de direito tributário. Dentro do direito tributário, nós temos alguns princípios. Os princípios principais do direito tributário é o princípio da anterioridade a exercício, e nós temos outro princípio que é muito presente no direito tributário, que é o princípio da nonagesimal. O que significa isso? O princípio da anterioridade a exercício menciona que um determinado tributo, ao ser instituído, majorado, alterado, ele precisa, aí tem que olhar cada tipo, tá? Ele precisa, ele só vai poder ser aplicado no próximo exercício, então, anterior. Então, por exemplo, se eu criar um tributo hoje, dia 25 de setembro de 2020, pelo princípio da anterioridade a exercício, ele só vai passar a ser cobrado no ano de 2021. E eu tenho o princípio da nonagesimal, que fala que o tributo, para ele vir ser cobrado, ele tem que esperar 90 dias para poder começar a incidir. O que acontece? Pega essa questão da não intencional. Inclusive, nós aqui em Patinga, nós tivemos, em 2007, 2008, nós tivemos uma série de ações dessa natureza. Por quê? Porque a Câmara dos Vereadores, ela alterou o texto que tratava sobre as alíquotas do IPTU aqui da cidade, e quando colocou no final do texto, colocou assim, revoga-se as disposições em contrário. Eles promulgaram essa lei no início de dezembro. Logo, ela atende os requisitos do período da anterioridade a exercício, porque ela valeria no ano seguinte. Só que tem uma coisa no direito tributário que chama fato gerador, que é o momento que se origina o tributo. No caso do IPTU, o fato gerador do IPTU, ele é originado no dia 1º de janeiro de cada exercício fiscal. O que acontece? Como a Câmara criou essa lei e falou que revogava as leis anteriores e tudo mais, aquela lei lá e tal, cumpriu o período da anterioridade a exercício, só que não cumpriu os 90 dias. Ou seja, quando ocorreu o fato gerador, não existia lei vigente
para a cobrança do IPTU. Porque a outra tinha sido revogada e essa iria valer só daí 60 dias. O que aconteceu? No ano de 2007, o IPTU aqui, por exemplo, da cidade de Patinga, todo mundo que pagou entrou com ação para poder receber a devolução integral do IPTU, porque o pagamento foi indevido, foi uma cobrança indevida, porque não existia uma lei vigente à época. Nesse caso aí, é um exemplo do quê? De uma indeterminação não intencional. Houve uma complicação pelo próprio texto, não foi dentro da vontade do legislador, entendeu? Vamos ver o Highlander aqui. Houve um BO também, tá, Dani? Houve um BO onde o juiz julgou a prisão ilegal de um traficante e liberou o réu, ordenando que devolvesse os objetos apreendidos. Dentre os objetos estavam as drogas e ele não especificou. Sim. Se ele mandou devolver, devolve tudo. Aí que vem o ponto. A droga ela tem que ficar apreendida, né? Você tem uma questão de vigilância sanitária, né? A droga é droga por conta da vigilância sanitária. Entendeu? A polícia não poderia devolver. Vamos falar assim. Embora ele tenha sido omisso, a polícia não poderia devolver. Contrato, sim, prazo menor do que o estipulado, sim. Mesma situação aí também, Dani. Tá? Vamos dar continuidade aqui. E aí vem a questão da doutrina da moldura interpretativa. Isso eu até peço um pouco de atenção na questão da moldura interpretativa. Parece complicado, mas ela é fácil, porque é o seguinte, a norma ela vai se adaptar aos casos concretos. O direito, ele possui hipóteses, e cada hipótese do direito, ele se aperfeiçoa a um determinado contexto. Então, por exemplo, nós temos agora, o pessoal está discutindo mais a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada, ela foi implementada, só que nós vamos ter que criar uma agência para regular, né? Ou vai ter que passar atribuição, por exemplo, para a Anatel, exemplo, né? Para poder controlar, mas alguém vai ter que ter competência para poder fazê-lo. Enquanto não houver um órgão de fiscalização, eu não vou ter a possibilidade de aplicação de sanção. Fato. Porém, não é porque eu não tenho a possibilidade de uma sanção por conta da Lei de Proteção de Dados que eu não possa sancionar a pessoa por um outro tipo. Por exemplo, nós não tínhamos crimes virtuais, mas as pessoas promoviam estelionato pela internet. Nós não tínhamos os crimes praticados no cyberespaço, mas as pessoas furtavam, né? Furtavam, no caso, para roubar. Eu entendo como roubar, porque ele tinha que sair dos backdoors. Roubava valores de contas bancárias. Você vai adaptar o caso concreto, você vai pegar o tipo, o fato, e dentro das especificidades do tipo e o contexto do fato, você vai encaixar. E ele vai se coadunar, ele vai se prender, ele vai ser uma moldura, né? Ele vai ficar preenchido na sua totalidade. A ideia da doutrina da moldura interpretativa é essa. A ideia é essa. Que o ato jurídico que vai efetivar, né, ou que vai executar a norma, ele pode ser conformado, né, de uma maneira que corresponda a uma ou a várias significações verbais de uma mesma norma. Né? E isso vai fazer o quê? Isso vai gerar o quê? Isso vai ser uma maneira de corresponder à vontade do legislador, né, em relação às expressões que o legislador escolheu, da mesma forma que compreende uma ou mais normas que vão se contradizer e vão se encaixar. Né? E aí você vai escolher aquela que melhor se adapta e vai aperfeiçoar. Tá? Qual que é a diferença entre um homicídio e um latrocínio? Vocês sabem a diferença do homicídio para um latrocínio?
Ô, Simão, quase. Highlander, quase. Na verdade, o latrocínio, você rouba, né? Você rouba e mata. Agora, e se eu matar e roubar? A intenção, você tem que ver qual que é a intenção do agente. Essa que é a parte bonita. Você vai verificar a intenção do agente. Qual que era a intenção do agente? O agente queria matar ou a gente queria roubar? Isso vai fazer, inclusive, o quê? Uma repercussão quanto ao órgão responsável pelo julgamento do sujeito. Nos crimes contra a vida, nos crimes contra a vida, quem julga é o tribunal do júri. Então, se for homicídio, quem julga é o tribunal do júri. Latrocínio está ligado a evento patrimonial. É um juiz que julga, você não vai para o tribunal do júri. É uma aplicação, isso aí é a questão da moldura, tá vendo a moldura? Isso muda tudo. A questão da pena, se você procurar aí a pena do latrocínio, a pena do homicídio, elas são quase que idênticas, mas a repercussão, né, que vai se ter, processual, ela é diversa. Sim, mas você tem que ver a intenção do agente, Daniele. Você tem que ver a intenção do agente. Na verdade, a intenção do agente era roubar. A morte, ela veio como uma consequência. Por isso que eu falei com os meninos quase. Na verdade, a morte é uma consequência da prática do roubo. É uma consequência. Então, se a morte veio por conta do roubo, né? É diferente. A intenção do agente ela é diferente, tá? A intenção do agente ela é diferente, tá? Você pensa nisso. E aí, na hora da aplicação, ele vai ser diverso. Tá? Na hora da aplicação, ele vai ser diverso. Se eu não me engano, o latrocínio, ele deve estar artigo 157, deve ser algum parágrafo do 157. Deixa eu ver aqui. Latrocínio. 157, acho que é isso mesmo. Parágrafo 3º do 157, entendeu? O parágrafo 3º do 157 vai falar sobre latrocínio. Aí você pega lá, o 57 é o quê? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a possibilidade de resistência. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos. Se da violência resulta morte, a pena é de 20 a 30. Né? Então, assim, mas quem vai decidir? É o juiz. No caso do homicídio, o artigo 121. Tribunal do júri. Tá? Vamos lá. Exato, não tem ordem, não. A intenção, você tem que verificar a intenção. A intenção do agente. Essa é a parte importante. Os meninos falaram, rouba e mata. Não, é quase. É a intenção do agente. A intenção do agente era roubar. Essa que é a parte mais gritante, a parte mais importante aí pra gente, tá? 157, vocês colocaram aqui, às vezes não morre, foi considerado atentado. Exato. Né? Beleza? Então, nós temos essa situação. Então, o ato jurídico ele vai efetivar, ele vai se coadunar, e aí o direito ele vai o quê? Ele vai se aplicar, você vai ter esse contexto da moldura, e vai haver o quê? Várias possibilidades de aplicação. Nós estamos discutindo aí, vocês estão vendo aí, ó, Dani, Janine, né, tá aí a Angélica, Thaís, todo mundo mencionando aí, Highlander, né, o Igor,
né? Gabriel, Wesley, todo mundo discutindo, e várias interpretações. Só que você vai ter uma moldura do caso concreto. Essa é a moldura. Qual que é a moldura? Não é homicídio, não, meu amigo. Não é roubo, não. É latrocínio. É o parágrafo 3º, inciso, né, o caso inciso 2. O homicídio. O homicídio artigo 121. Mas, se eu matar o sujeito com veneno, aí eu vou pegar o homicídio o quê? Qualificado, com emprego de veneno. Né? Você vai ter lá eu matei a mulher. Por exemplo, só o simples fato de eu matar uma mulher é feminicídio? Não. Se eu matar a mulher porque ela é uma mulher, pelo fato dela ser mulher, aí é o feminicídio, é a intenção do agente. Então, tipo assim, a gente tem que ver. Só que, infelizmente, matou mulher é feminicídio. Né? Infelizmente, matou mulher é feminicídio. Não é assim. Por que o feminicídio? Porque é um crime mais grave. Melhor dar um tiro que facada, né? Exato, é isso que eu tô falando, Railando. Tudo é feminicídio. É igual tudo que acontece é culpa nossa. Vamos lá? Então, só, o resultado dessa interpretação jurídica, obviamente, vai gerar o quê? Uma fixação, né, do objeto que está sendo interpretado, e essa moldura ela vai se adequar exatamente a um único contexto. Você tem que lembrar lá, a moldura interpretativa ela vai se ajustar a um único contexto. E por consequência, uma sentença judicial que é basilada, que é fundada na lei, ela nada mais é do que a aplicação do quê? Da moldura ao caso concreto. Tá? Então, se você tem esse contexto, quando você tem uma sentença, quando você pega um julgado, você vai lá, verifica o quê? Você verifica que o Estado está aplicando àquele caso concreto aquelas nuances da norma, do tipo legal que é presente. Né? Possui uma justeza, né? Ele se adapta, ele se encaixa perfeitamente. Por isso que o Kelsen ele utiliza esse termo, moldura. Tá bom? Você tem a questão. Vou finalizar, falta 2 tópicos bem curtinhos, que é uma crítica à teoria pura do direito, e fala sobre o problema da estrutura lógico-piramidal. É bem sucinto. Eu não vou ficar preso, porque aí eu acabo a matéria. Qual que é o grande problema qual que é a grande crítica? Olha só, tudo que a gente está discutindo aí, vocês percebem que o direito ele não pode ser visto apenas como um evento normativo, um evento legal. O direito ele precisa ser compreendido dentro do contexto social, dentro do contexto histórico, dentro das premissas da sociedade a qual ele vai ser aplicado. Então, a grande crítica que a gente tem à questão da teoria pura é o abandono efetivo da filosofia e da sociologia pela ciência jurídica. Não dá para pensar a sociedade humana sem sociologia, não dá para pensar a sociedade humana sem filosofia. Né? Como que você vai estudar, né, a sociedade sem ter a filosofia e tem a sociologia, que é o estudo da própria sociedade. Né? Então, esse aspecto, né, de purificação que o Kelsen ele trouxe, ele tornaria o direito frio, né, insensível, né, ele retiraria aí a essência, né, da sociedade, da busca, né, que a sociedade tem ao tentar criar os tipos, as regras normativas para coordenar a sua vida. Hoje nós vivemos um avanço de direitos, né? Hoje a luta é para reconhecimento de direitos dos grupos
GLBTQIA+, lá, você tem a situação das mulheres, o empoderamento da mulher, dos povos indígenas, dos povos de origem africana. É adaptação. Eu brinco e falo assim, olha, vamos fazer um paralelo. Hoje, se eu pegasse os Trapalhões hoje, se eu pegasse Mamonas Assassinas hoje, se eu pegasse vários cantores que fizeram sucesso anos 80, anos 90, início dos anos 2000, por exemplo, hoje não poderia. Hoje né, vocês não são tão novos assim, não conheci ainda, mas você teve, por exemplo, um grupo lá, o El Chan, Carla Pérez, se fosse hoje, né, se bem que tem funk, né, mas erotização, você tem uma série de circunstâncias, né, que você vai adaptar, então a sociedade você tem que verificar. Então, para que a norma ela seja válida, ela é preciso o quê? Que ela seja eficaz. Né? Não basta o respeito a algumas formalidades, mas é preciso o quê? Que a norma ela também seja aplicada. O bafômetro. Né? O bafômetro, por exemplo. A lei seca. A lei seca ela é interessante? Ela é interessante. Só que ela é eficaz? Depende. No Rio de Janeiro pode ser porque tem uma blitz. Juiz de Fora pode ter uma blitz, mas João Monlevade pode não ter. Então o sujeito vai lá, bebe e vai dirigir. Então ela não tem eficácia. Então você tem que verificar essa aplicação, né? Essa aplicação, esse funcionamento, né? A lei, ela é imperativa, esse comando do Estado, ele tem que servir ao homem, né? Ele tem que servir ao homem, e não o homem vai servir à norma. O Kelsen, ele queria, na verdade, que o homem servisse à norma. Não, não pode. A norma que serve a gente. A norma é o fim, né? O meio para a gente atingir um fim. Então, assim, é esse mais ou menos o contexto. E aí nós temos é o que eu acabei de falar, a obscuridade da norma, a imperativo, o que eles pensavam, o homem serviu o homem. E você tem o problema da estrutura lógico-piramidal, né? Que é a questão das hierarquias, que é a questão da delegação das validades. Né? Nós vamos encontrar o quê? O preceito da pureza ele vai ser inconciliável com uma realidade jurídica que a gente está tentando descrever. A própria obra do Kelsen, se vocês lerem ela toda, vocês vão verificar que o próprio Kelsen, muitas das vezes, ele acaba tentando trazer alguns aspectos filosóficos para poder explicar a sua compreensão da pureza, e isso já demonstra que você não pode retirar, né? E aí vem até o ponto do objeto do trabalho, direito e moral, até onde vai, né? O nosso APS, até onde ele vai. Então, assim, pessoal, vou parar aqui. A pirâmide de Kelsen, tá? São vários modelos, Constituição, leis aí. Esse material eu mandei para vocês já. As estruturas, a questão de Kelsen em relação aos tratados internacionais, isso é interessante, isso aí, para quem faz concurso, isso aqui ajuda. Né? Você tem uma nova configuração, né, o STF acima, e hoje nós temos ainda aquele, né, você sabe quem eu sou juiz, eu sou fiscal, eu sou isso, sou aquilo. Pessoal, então assim, vou finalizar a aula, eu vou parar de gravar, tá, porque depois eu vou subir, eu vou liberar para vocês, aí a Surana chegou para fazer o trabalho, alguém avisou para ela vai começar o trabalho. Eu vou subir, eu vou passar para vocês o link, né, eu vou ficar em sala, vou ficar aqui na sala de aula, vocês se sintam livres, se vocês quiserem sair, vocês podem sair, se vocês quiserem continuar, vocês continuem, tá? Então, faz o trabalho, assim que finalizar, vocês postam para mim, eu creio que com 30 minutos vocês façam isso, por isso eu falei o tempo, tá bom? Preocupa não. Então, vou despedir aqui, porque vai ficar gravado, vai subir, até a sexta-feira, bom trabalho para vocês, tá bom?